Olá, meus queridos irmãos e amigos. Eu quero falar uma palavra de Deus hoje para todos vocês. Eu estava hoje meditando nesta palavra e nós estamos chegando para o final do ano e todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos se esforçando na obra de Deus. Uns trabalham de uma maneira, cada um dentro do seu ministério. Eu quero falar para vocês, para todos nós, meus queridos irmãos, irmãs e amigos. Tem amigos que ainda não são evangélicos, mas estão trabalhando para Deus. Contribuem para a obra, ajudam. É um trabalho para Deus. Não evangelizo, mas ajudo financeiramente. E eu quero ser agradecido a todos vocês. Também eu quero, através dessa mensagem, agradecer todos vocês que se inscreveram neste canal. Estamos caminhando junto todos os dias. Esse canal nós começamos depois da pandemia. E Deus tem nos abençoado, testemunhos, pessoas dando testemunhos maravilhosos, o que Deus tem feito através desse canal. Esse canal está ligado com o Facebook. É só vocês entrar, Wilson Hoffman, tanto no Facebook como no YouTube, está ligado. Eu quero dizer para vocês, muito obrigado por tudo que vocês têm me ajudado, me apoiado, umas mensagens simples, práticas. Eu sou um homem, não tenho teoria, mas eu sou muito de ir fazer na prática. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E convido todos vocês para compartilhar estas mensagens. Se vocês entrarem no meu canal, vocês podem entrar lá no início. Tem muitas mensagens maravilhosas, mensagem de ensinamento, mensagem evangelística. Tem o meu testemunho desde quando eu me converti com meus 13 anos de idade. Está fazendo 54 anos. Então quero agradecer todos vocês e compartilhe essas mensagens. Tem 400 e poucas gravações. E tem mensagens também que eu falei ao vivo. E que Deus abençoe a vida de vocês. Não precisa só escutar essas últimas sempre. Pode entrar no canal ali e se tu te inscreve fica mais fácil. Sempre essas mensagens vai entrar para ti. No teu celular, na tua televisão. E que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje eu quero falar como nós podemos ser abundante na obra de Deus. Então nós vamos ver. Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração, que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 58. Mas nós vamos ler o 57. Vamos fazer assim, eu vou ler o 58 e depois nós vamos ler o 57. Quer ver o 58? Do capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo falando para os coríntios. Capítulo 15 e o versículo 58, e depois nós vamos ler o 57. Nos diz assim o 58. Portanto, meus amados irmãos, sede sempre constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Agora nós vamos ler o 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nos diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Aqui Paulo está usando uma expressão amorosa. Meus amados irmãos, seja sempre constante e firmes. Então, é uma coisa maravilhosa.
Para mim ser abundante na obra de Deus, eu tenho que ter uma convicção, firmeza. Eu já encontrei pessoas que se converteram, até no meu ministério, e foram uma bênção nos primeiros anos, começaram a pregar e a trabalhar, a visitar. Mas eles não entendiam eles não compreenderam que quando ia vir as lutas, elas precisavam ficar firmes. Até com umas eu falei, outros eu consegui ajudar. Outras pessoas se convertem e começam a trabalhar para Deus. E Deus começa a usar. Isso é o primeiro ponto que eu quero falar para vocês. Elas começam a trabalhar. E Deus começa a usar poderosamente. Começa a ajudar pessoas. Deus abençoa espiritualmente. Deus abençoa financeiramente. Porque se deram toda a sua vida para a obra de Deus. Mas logo tiveram um problema. E esse problema é muito sério. Isso serve para mim, para ti, crentes novos, crentes velhos, crentes novos, ou podemos mudar a palavra, cristãos novos, cristãos velhos. Mas é muito perigoso quando Deus começa a usar uma pessoa e a pessoa não tem maturidade de entrar a arrogância no seu coração. E quando entra a arrogância no seu coração, esta pessoa, de repente, Deus deixa de usar. Porque diz a palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, que aquela pessoa que se humilha, Deus exalta. E aquela pessoa que se exalta, Deus humilha. E diz também a palavra de Deus que Deus resiste ao soberbo, mas Ele abençoa com a sua graça e exalta esta pessoa. Tem um versículo que diz, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo Ele vos exalte. E aqui nos diz esse versículo, meus amados irmãos, sede firmes, sempre constante na obra do Senhor. Então a primeira coisa, nós precisamos ter uma firmeza. Ah, irmão, eu tenho um chamado. Todos nós. Então, o primeiro chamado que Deus nos chama é para a salvação. Ele diz, eu vou te escolher. E diz em João 15 e 16, Jesus falando, o próprio Jesus, não foi justo que me escolhesse a mim, mas eu vos escolhi e vos lumiei, para que vão e dão frutos, e o vosso fruto permaneça. Então nós precisamos dar frutos permanente. Não eu começar a crescer, daqui a pouco aparecem uns frutos, daqui a pouco nós... E para uma árvore produzir, ela sempre no momento que ela começa a vir o fruto, ela vem a arrebentação, como a gente chama, das flores. E a coisa mais linda, quando uma árvore, uma laranjeira, uma bergamoteira, começa a arrebentar as florzinhas, logo ali vem o fruto. Isso é bonito. E nós precisamos sempre estar na arrebentação para abrir as flores. E depois das flores vem o fruto. Então quero dizer para vocês, meus irmãos, nós precisamos ser firmes e alguém olhar para nós e ver fruto na nossa vida. Não adianta eu pregar, anunciar, e se eu não produzo fruto. Vocês sabem que, quando nós estamos pregando, as pessoas que estão nos ouvindo, elas estão nos observando.
se eu sou um arrogante, se eu sou uma pessoa simples. O que é uma pessoa que tem simplicidade? E dizem Provérbios, fala muito sobre isso, a simplicidade. Simplicidade quer dizer ter um coração de humildade. Uma pessoa simples, tu não precisa ter lado para chegar nela. Mas eu já encontrei pessoas que tu tem que chegar meio de frente, meio de longe, porque ela já vem te dando uma cacetada, como a gente diz no português bem simples. Ela já vem sabendo tudo. E esse tipo de gente, Deus resiste. Então, primeira coisa, para nós ser abundante na obra de Deus, nós precisamos ser firmes e ter um fruto permanente, não ficar só num frutozinho. Carinhoso com uns e arrogante com outros. Nós não servimos a Deus com interesse. Nós servimos a Deus porque Ele nos chamou para nós ficar firmes. E daí nós trabalhamos. E vocês sabem de uma coisa? Um trabalho com arrogância não tem valor para Deus. Como está escrito na palavra. Paulo falou que uns pregam por amor, outros por interesse, outros, podemos dizer, até por interesses em dinheiro, em ganhar, em viver uma vida bem. Mas quem prega, não por dinheiro também, prega por amor, vive muito melhor, porque é um fruto que permanece. Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. É tão bom nós ser firmes. Muitas vezes nós esperamos recompensa de homens. Se tu esperar isto, se tu esperar o trabalho que tu faz, que você faz, que eu faço, receber elogios de homens, tu não vai permanecer. Em vez de nós receber elogios, nós recebemos paulada, rejeição. Muitas pessoas nos dão fora. E se tu começar a se dedicar na obra e Deus te usar, firme, tu vai encontrar pessoa com ciúme até do teu ministério. E aqui nos diz esta palavra: sede firme, meus amados, como diz aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, a recompensa não é aqui. A recompensa é quando tu chegar na eternidade. Quem sabe eu vou chegar lá, tu vai chegar lá, não sei como. Jesus vai dizer: vem cá, aqui aquelas pessoas que tu ajudou, aquelas pessoas que estavam desviadas, que tu trouxe para o caminho, que eu te usei. Aqui está a recompensa, o teu descanso eterno, para sempre, pelos séculos dos séculos. E isso, irmãos, isso é uma bênção de Deus. Em todas as tarefas que Deus coloca no nosso coração para nós fazer, nós precisamos, dentro do nosso ministério que Ele nos chamou, para cada um de nós, Ele deu ministérios diferentes. Eu já encontrei pessoas, irmãs, que têm um ministério de servir. Não vão numa casa visitar alguém sem levar uma coisinha. Sem levar, muitas vezes, tenho uma irmã que está viva, ela está com 90 anos, mas sempre dentro da minha casa. Quando tinha uma pessoa que estava doente, ela ia lá com um comprimidinho, ela ia lá com um chazinho. Isso é um ministério de servir. Você sabe qual é o teu trabalho? E tu pensa assim, mas o meu trabalho parece tão singelo. Não. Porque alguém ganha um elogio e eu não ganho.
Irmãos, os elogios aqui não vai dar, não vai te dar galardão. O galardão nós vamos receber quando fizermos um trabalho com alegria e não esperando honra aqui. Claro que é bom nós receber elogios e tudo. Mas, irmãos, quando tu não recebe um elogio, às vezes tu está dentro do teu deserto e fazer da obra de Deus, mas ninguém veja. Jesus está vendo. Então eu quero te colocar na tua cabeça. Abra a tua mente. Mas eu tenho corrido tanto. Ninguém me dá um elogio. Irmãos, pode correr, não precisa dizer para ninguém. Quando tu começa a se destacar, tu não precisa te justificar e dizer, eu estou me destacando. A igreja vai enxergar. Irmãos, nós precisamos ser líderes maduros. Saiba que o teu trabalho que tu faz. Essa semana visitei uma irmã que ela não levanta mais da cama. Mas a gente chega lá, ela ora com a gente, ela chora. Eu disse para essa senhora, ela serve a Deus. Levamos a ceia para ela. Eu disse, irmã, aonde eu não vou, tu pode ir. Mas como deitar aqui nessa cama? Sim. Através da tua oração, durante o dia aqui, durante a noite, durante a madrugada, tu pode ir lá na África do Sul. Eu não posso ir lá fisicamente, mas tu pode ir orar. Tu pode orar por mim. Tu pode orar pela minha família. Tu pode orar pela a igreja. Aquela irmã ficou tão feliz que começou a chorar. Cantamos um corinho junto e ela cantou. Está ali, deitada, já com as costas machucadas. Tempo. É uma serva de Deus. Ela está fazendo um trabalho para Deus através da sua intercessão. Então eu quero dizer para vocês, seja abundante nas tuas orações, seja abundante no teu ministério. O meu ministério não está se destacando, começa a trabalhar. Esse tempo uma pessoa disse para mim, eu tenho vontade de fazer alguma coisa na obra de Deus, mas não dá. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Que ninguém dá a oportunidade para ele pregar num púlpito. Isto é o menos importante. Sabe o que eu disse para esse irmão? Tu não tem vizinho ao redor da tua casa? Tem. Vai lá orar com ele. Vai lá tomar um chimarrão com ele. Vai lá, conversa com ele, faz amizade com ele. Daqui a pouco tu está orando com ele. Daqui a pouco tu está lendo a palavra com ele. O trabalho é assim. Eu não tenho feito nada para Deus. Não tem feito, porque quando um vendedor, se ele quer ganhar mais dinheiro, ele tem que andar mais, vender mais. E assim é nós. Se eu faço só uma visita uma vez por ano, como vai desenvolver o meu trabalho? Mas se eu faço, que sabe, uma visita por semana, aquela pessoa diz, olha, aquela pessoa lá está doente. O irmão não poderia ir lá? Vou lá. O trabalho, quem multiplica o seu trabalho é nós mesmos. Mas eu estou cansado, irmão, eu estou doente. Mas é o que eu te disse. Daqui a pouco tu começa a trabalhar, daqui a pouco... Quando tu vê, tu está bem fisicamente. Então eu quero dizer uma coisa para todos vocês. Deus colocou um trabalho nas nossas mãos. E vocês têm o Espírito Santo na vida de vocês, que vai orientar. Aí essa semana eu quero fazer uma visita, eu não sei aonde é que eu vou. Tu pega uma caneta, pega a tua agenda e começa a anotar o nome das pessoas que tu te comunica. E quem sabe tu ora, qual é a primeira que tu vai visitar. Estamos chegando no final do ano. Estamos
no mês de novembro. Quem sabe até o último de dezembro tu começa a fazer alguma coisa e entra no ano 2024, uma vida animada, uma vida de oração, uma vida de leitura. Sabe por que muitos cristãos não têm ânimo? Passam uma semana sem pegar a Bíblia. Eu estou falando uma semana. Passo tempo, que não tira um tempo de oração. Não tem comunhão com os irmãos. Ninguém me diga que consegue servir a Deus isoladamente. Tá certo? Se eu vou para um lugar que não tem um cristão, ali eu mostro quem eu sou. Mas também aonde nós temos irmãos, onde nós podemos desfrutar da comunhão, se nós não temos comunhão, tem coisas erradas com nós. O que diz em João? 1 João: se andarmos na luz, como Ele está na luz, olha aqui, ó, cuida aqui, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Que não tem comunhão, é pesado eu te dizer, tu está nas trevas. Porque como as trevas vai ter comunhão com a luz? E quando tu não tem comunhão com a luz, essa luz que está dentro dos irmãos e das irmãs, daqueles que servem a Deus, se tu não tem comunhão, tu está nas trevas. E sempre as trevas com a luz dá aquele impacto. É ou não é? Então, se tu está tendo um impacto com o irmão que serve a Deus, não tem comunhão, começa a olhar para ti. Mas de hoje em diante tu pode mudar. Eu vejo que todos os dias eu tenho que mudar. E sempre, irmãos, quando nós saímos da luz e começamos a andar nas trevas, sempre alguém é culpado. Se eu fosse olhar para os problemas, as lutas, as dificuldades, e posso dizer até rejeições, eu já tinha parado de servir a Deus. Mas eu estou servindo a Deus, não estou servindo a homem, mas eu estou servindo a Deus. Agora, depois de todos esses anos que eu estou servindo a Deus, eu vou deixar de servir a Deus por causa de problemas, picuinhas? Não, vou perder a minha salvação. E eu não quero ir para a condenação eternamente depois. Porque, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos irmãos. Ser cristão é uma coisa, e ser religioso é bem diferente. O que é uma pessoa religiosa? Aquilo é tudo certinho, não erra no falar, paga suas contas todo dia, tudo certinho. Mas quando vejo um cristão dar um tropeço, olha aqui, ó. Eu não faço como ele faz. Irmãos, Deus não nos chamou para condenar. Eu sempre digo, eu não dou conta de cuidar de mim mesmo. Mas quando eu reconheço isso, Deus me ajuda e Deus me dá vitória. E aqui nos diz o 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Mas graças a Deus que Ele nos dá vitória no trabalho, na abundância, naquilo que nós fizemos. Tu pode ajudar os pobres. Tu pode ter boas obras. Tu pode ser a pessoa mais direitinha. Mas precisa mudar de vida. Precisa te converter. Uma vez uma pessoa me disse, eu não preciso ficar crente porque eu vivo muito melhor que os crentes. Uma certa vez um pastor disse, eu nunca me esqueci,
que ele não troca o crente mais ruinzinho para o melhor do mundo. E eu digo, eu concordo, eu também. O crente mais ruinzinho, ele peca, muitas vezes, até escandalizar, ele escandaliza. Mas ele aceitou Jesus, ele se humilhou. Pedro era o mais ruinzinho lá entre os discípulos, era ou não era? Mais pavio curto? Que Jesus repreendeu ele, cortou a orelha de Malco antes da morte de Jesus? Jesus diz, aquele espírito que estava para trás de mim, Satanás. Mas depois, lá no Pentecostes, ele se humilhou-se. Aquele grande trabalho, que 3.000 almas se converteram. Quem ganhou? Pedro, o mais ruizinho. Que sabe, tu está enxergando muitas coisinhas no mais ruizinho, mas Deus pode te humilhar e exaltar o mais ruizinho. A melhor coisa é tu ter comunhão e trabalhar para a Deus. Não resista a Deus. Se tu resistir, muitas pessoas dizem, tudo é demônio. Não, é Deus falando com as pessoas para que as pessoas se humilhem. Vamos orar nesse momento, queridos irmãos e queridas irmãs. E eu convido vocês, compartilhe. Tenha paciência e me escute até o final, esses minutos. E eu digo para vocês, Deus está contigo no trabalho. Graças que Ele nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ora comigo assim, Senhor Jesus, neste momento eu estou na Tua presença. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso do Teu Espírito Santo na minha vida, no meu coração. Amado Jesus, Tu sabe que está se passando o ano e eu tenho errado em muitas áreas, mas me perdoa, Jesus. Eu quero começar um 2024 com ânimo, uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida que quer começar a trabalhar e desenvolver o meu ministério que Tu tem me dado, Senhor. Me ajuda, Senhor. Senhor, eu preciso muito da Tua graça. Eu me humilho na Tua presença. Eu quero ser exaltado por Ti, Senhor. Eu quero trabalhar com alegria para Ti, Senhor. E eu creio que Tu vai me encher do Teu Espírito Santo. Aí está o segredo. Ter o Espírito Santo. E eu vou deixar, Senhor, esse Espírito Santo me usar para ganhar pessoas, para socorrer pessoas, para edificar a minha vida na Tua palavra. E para que eu possa ser exemplo em tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.